Você conhece as bem-aventuranças bíblicas? Parte 3, dia 19/9/2023. A primeira palavra do grande sermão padrão de Nosso Senhor é bem-aventurado. Você não deixou de notar que a última palavra do Antigo Testamento é maldição? E é sugestivo que o sermão de abertura do ministério de Nosso Senhor comece com a palavra bem-aventurado? Ele também não começou desta maneira e depois mudou de tom imediatamente, pois 9 vezes essa palavra encantadora saiu de seus lábios em rápida sucessão. Foi bem dito que o ensinamento de Cristo pode ser resumido em 2 palavras: creia e bem-aventurado. Marcos nos diz que ele pregou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Mateus, nesta passagem, nos informa que ele veio dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Todos os seus ensinamentos visavam abençoar os filhos dos homens. Por sua mão não carrega o trovão, nenhum terror veste sua testa, nenhum raio para conduzir nossas almas culpadas para as chamas mais ferozes abaixo. Seus lábios, como um favo de mel, destilam doçuras, promessas e bênçãos, só o que transborda de sua boca. A graça é derramada em teus lábios, disse o salmista, e consequentemente a graça derramou de seus lábios, ele foi abençoado para sempre e continuou a distribuir bênçãos durante toda a sua vida, até que, ao abençoá-los, foi levado ao céu. A lei tinha 2 montanhas, Ebal e Gerizim, uma para abençoar e outra para amaldiçoar. Mas o Senhor Jesus abençoa cada vez mais e não amaldiçoa. As bem-aventuranças diante de nós que se relacionam com o caráter são 7. A 8ª é uma bênção sobre as pessoas descrita nas 7 bem-aventuranças, quando Sua Excelência provocou a hostilidade dos ímpios. E, portanto, pode ser considerado como uma confirmação e resumo das 7 bênçãos que o procedem. Deixando isso de lado, então, como resumo, consideramos as bem-aventuranças como 7 e falaremos delas como tal. Os 7 inteiros descrevem um caráter perfeito e constituem uma bênção perfeita. Cada bênção é preciosa, sim, mais precioso do que muito ouro fino, mas fazemos bem em considerá-los como um todo, pois como um todo eles foram falados. E desse ponto de vista, são uma cadeia maravilhosamente perfeita de 7 elos inestimáveis reunidos, com artes tão consumada como apenas nosso fortemente Bezaleel, o Senhor Jesus, já possuído. Nenhuma instrução semelhante na arte da bem-aventurança pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Os eruditos reuniram 288 opiniões diferentes dos antigos com relação à felicidade, e não há uma que acerte o alvo. Mas Nosso Senhor, em algumas frases reveladoras, nos contou tudo sobre isso, sem usar uma palavra redundante, solitária ou permitir a menor omissão. As 7 sentenças de ouro são perfeitas como um todo e cada uma ocupa seu devido lugar. Juntos, eles são uma escada de luz e cada um é um degrau do mais puro sol. Em poucas frases reveladoras, nos contou tudo sem usar uma única palavra redundante ou permitindo a menor omissão. Observe cuidadosamente que você verá que cada um se eleva acima daqueles que o precedem. A bem primeira bem-aventurança não é de modo algum elevada como a terceira, nem a terceira como a 7ª. Há um grande avanço do pobre de espírito para o puro de coração e o pacificador. Eu disse que eles sobem, mas seria igualmente correto dizer que eles descem, pois do ponto de vista humanos, eles assim o fazem. Lamentar é um passo abaixo, e no entanto, acima de ser pobre de espírito. E o pacificador, embora seja a forma mais elevada de cristão, muitas vezes se verá chamado a ocupar o lugar mais baixo em prol da paz. As 7
bem-aventuranças marcam o aprofundamento da humilhação e o crescimento da exaltação. À medida que os homens se elevam na recepção da bênção divina, eles afundam em sua própria estima e consideram sua honra a fazer as obras mais humildes. As bem-aventuranças não são apenas se sobrepõem umas às outras, mas brotam umas das outras como se cada uma dependesse de todas as anteriores. Cada crescimento alimenta um crescimento maior, e o 7º é o produto de todos os outros 6. As duas bênçãos que teremos que considerar têm essa relação. Bem-aventurados os que choram, derivam de bem-aventurados os pobres de espírito. Por que eles choram? Eles choram porque são pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, é uma bênção que nenhum homem alcança, até que tenha sentido sua pobreza espiritual e lamentado por ela. Bem-aventurados misericordiosos, segue-se a bênção dos mansos, porque os homens não adquirem o perdão, a compaixão e a misericórdia de espírito, até que tenham se tornado mansos pela experiência das duas bênçãos. Esse mesmo surgimento e crescimento pode ser visto em todos os 7. As pedras são colocadas uma sobre a outra em cores claras e polidas, à semelhança de um palácio. Eles são a condição natural e a conclusão um do outro, assim como foram os 7 dias da primeira semana do mundo. Observe também, nesta escada de luz, que embora cada degrau esteja acima do outro, e cada degrau brote do outro, cada um é perfeito em si mesmo, e contém em si uma bênção completa e inestimável. Os mais humildes dos bem-aventurados, ou seja, os pobres de espírito, têm sua bênção peculiar, e de fato é de tal ordem que é usada no resumo de todo o resto. Deles é o reino dos céus, é a primeira e a 8ª bênção. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado tão ricas palavras contidas na Bíblia, nos preparando para o momento que o Senhor nos virá buscar. Muito obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai eterno, hoje e sempre eternamente. Amém.